para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A Bíblia, ensinam a Bíblia, vão de casa em casa, anunciam o que eles acreditam, distribuem literatura, fazem discípulos. E por que nós, que somos chamados cristãos, que somos chamados evangélicos, protestantes, não fazemos o mesmo? Eles deveriam, essas igrejas, essas instituições, essas seitas, né, deveriam olhar para nós e ver exemplos, mas é o contrário. Veja que eu estou falando aqui deles. Por quê? Porque são eles os que saem de porta em porta pregando e ensinando a Bíblia da maneira deles, certo? E ressalto aqui também, quero salvar e guardar, uma observação interessante. Muitas e muitas pessoas já foram comprovadas, deixaram de se suicidar, pessoas que estavam pensando em suicídios, pessoas que estavam pensando em tirar a própria vida, pessoas que estavam pensando em se matar, tomar remédio, se jogar do apartamento, pessoas que estavam pensando em tirar a vida, se drogando, fazendo uso de álcool, de drogas em casa, recebendo a visita das testemunhas de Jeová, recebendo a visita dos mormons, desistiram da insanidade. Que exemplo, hein? Que exemplo. E eu te pergunto, há quanto tempo, há quantos anos você não vê um evangelista, um missionário, um pregador do evangelho, que se diz cristão evangélico, bater na porta da sua casa para lhe oferecer a palavra de Deus? Seja sincero. Há quanto tempo? Há muito tempo, né? E eu fecho essa mensagem lembrando que Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o meu evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque quem convence o pecador do pecado, quem convence o pecador de entregar sua alma a Jesus Cristo, se render à cruz, é o Espírito Santo, é obra do Espírito Santo. Ainda bem que o Espírito Santo ele não precisa, né? Ele não é dependente do homem, ele não é dependente das testemunhas de Jeová, ele não é dependente de adventistas, ele não é dependente de mormons, ele não é dependente de evangélicos. O Espírito Santo não. O Espírito Santo não é dependente do homem, do ser humano, para se manifestar. Mas se nós nos entregarmos a Cristo, nos oferecermos como ferramenta e instrumento de transformação, de salvação, sabe? É aquela oração de Francisco de Assis, né? Senhor, fazei de nós instrumento de vossa paz, instrumento de vossa esperança, instrumento de amor, instrumento de graça, instrumento de evangelho, instrumento de pregação, instrumento de louvor, instrumento de testemunho, instrumento de edificação, instrumento de cura, de milagre, instrumento de devoção, instrumento. O Espírito Santo nos convida a ser instrumento em suas mãos, para que ele possa usar pessoas para salvar pessoas, para que ele possa usar a nossa vida para salvar vidas. Foi o convite de Jesus Cristo também aos discípulos, né? Siga-me e eu vos farei pescador de almas. O Evangelho, o reino de Deus está precisando, está chamando, convocando pessoas, clamando por pessoas que queiram ser instrumentos de Deus nesse tempo para salvar e pescar almas que estão no oceano do mundo, escravas do pecado. Certo? Eu estava em casa um dia muito angustiado, e eu tinha me afastado dos templos religiosos, eu tinha me afastado das igrejas, e
eu já era conhecedor da Bíblia, do Evangelho, já tinha uma experiência, né, com Jesus Cristo, com o Sagrado, com o Espírito Santo, com a Palavra de Deus, já era pregador do Evangelho, enfim, já tinha uma carreira ministerial, mas eu estava muito angustiado, muito triste, muito desanimado com a religião, porque ser religioso, sabe, quando você começa a andar com religiosos, quando você começa a ser dogmático, preconceituoso, moralista, quando você começa a entrar nesse mundo de religiosidade, você fica uma pessoa supérflua, uma pessoa artificial, uma pessoa falsa. A religião, ela te rouba de você, ela te escraviza, né? Então eu me afastei, estava em casa, muito angustiado, muito triste, cheio de pecados, me sentindo muito, muito mal. E de repente, lá em casa bateram 3 pessoas lá em casa. Quero aqui registrar o nome dessas pessoas. Irmão Lindomar, irmão Joel e irmão Paulo César. Todos 3 obreiros, né? Um presbítero, o outro diácono e o outro pastor. Um pastor, um presbítero e um diácono. E eles chegaram lá em casa. Tudo bem, boa tarde. Tarde. Paz do Senhor, paz do Senhor. Você é o Marcos Vinícius, né? Sou eu mesmo. Eu vim aqui te fazer um convite. Você já pensou em voltar para Jesus? Eu sei que você está desviado da igreja, afastado da igreja, tal. Não tem ido mais nos templos, nos cultos e tal. E eu disse, é verdade. E eles não sabiam, mas eu já estava orando em casa, pedindo a Deus que me desse a oportunidade para eu voltar para Jesus. E ali, dobrei os meus joelhos, refiz a minha aliança com Cristo, eles oraram, colocaram as mãos sobre mim, ministraram a bênção de Deus, a graça de Deus, eu senti a graça, eu experimentei de novo a presença do Sagrado, do Santo Espírito de Deus, e quando foi à noite, fui à igreja, ao templo, fortaleci a minha fé, levantei as minhas mãos para Cristo, voltei a caminhar com Jesus, deixei aquelas práticas de vícios, deixei as drogas, deixei tudo que eu estava fazendo de errado, principalmente as intenções, né? Porque a ideia do Evangelho é exatamente essa, libertar o ser humano de dentro para fora, tirar as más intenções. E ali eu achei luz em Jesus. Então é muito importante. Eu até faço sempre menção desses 3 irmãos e sempre cobro eles, né? Sempre digo para eles, vocês são responsáveis por me ver pregando o Evangelho na rua com a caixa de som, microfone. Todos os trabalhos que eu faço, todas as semeaduras que eu faço, todas as sementes que eu planto, na hora de colher os frutos, vocês têm direito, porque eu sou o resultado do trabalho missionário que vocês realizaram. Eu devo a esses 3 irmãos, irmão Lindomar, obreiro Lindomar, presbítero Joel e pastor Paulo César. Eu devo a vocês a minha alma, porque talvez se vocês não tivessem ido lá em casa naquela tarde, o meu destino